Após guerra de decisões judiciais, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre determina que Lula deve permanecer preso. Carlos Eduardo Thompson Flores decidiu que não cabe a plantonista analisar a matéria e ordenou o retorno dos autos ao relator. Na manhã deste domingo, o desembargador Rogério Favreto, do TRF4, acatou pedido da defesa e mandou soltar o ex-presidente. Mas o juiz Sérgio Moro, mesmo em férias, interferiu, afirmando que ele não tinha autoridade para sobrepor-se às decisões da 8ª turma da Corte e do STF. Em novo despacho, Favreto reiterou à Polícia Federal a libertação de Lula, sob pena de responsabilização por descumprimento de ordem judicial. O Ministério Público Federal entrou em cena e pediu ao relator da Lava Jato na segunda instância a reconsideração sobre o pedido de liberdade. E o desembargador João Pedro Gebran Neto determinou à PF que a decisão do plantonista não fosse cumprida e Lula continuasse preso. Mas Rogério Favreto, pela terceira vez, insistiu no cumprimento de seu despacho, que acabou derrubado pelo desembargador Thompson Flores. E assim que essa notícia saiu, a Jovem Pan interrompeu a nossa transmissão normal de domingo e começamos numa longa cobertura que durou mais de 9, 10 horas e a gente agradece, professor Vila, aos nossos ouvintes internautas que ontem mais uma vez estiveram conosco. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bem, ontem foi mais um dia histórico, tristemente histórico, porque houve uma tentativa de golpe feita por um desembargador que chegou ao TRF da 4ª Região pelo 5º Constitucional. Eu não gosto do 5º Constitucional, já disse isso 300 vezes, posso depois, durante o jornal, comentar quais as razões que o 5º é um absurdo. Esse senhor é petista, militou durante 19 anos no PT como filiado ao partido, amigo do José Dirceu e de Tarso Genro, 2 criminosos. José Dirceu, condenado a 30 anos de prisão, está solto. Ele foi colocado no TRF pela Dilma e eles esperaram, os 3 advogados que entraram com a petição, esperaram ele ser o plantonista, porque a lista de plantonistas sai antes. Então esperaram o momento que ele assumiu o plantão para entrar com a solicitação. A decisão do juiz, o primeiro despacho, foi de 30 páginas. Ninguém dá um despacho na hora de 30 páginas. Já eles estavam combinados, os advogados e o desembargador criminoso. Ao fazer isso, eles enviaram a ordem logo cedo, em torno de 8h30, aproximadamente 9 horas, para Curitiba. Aí teve toda aquela história, como é que foi, fazendo uma breve cronologia. Ao chegar na Polícia Federal, a determinação a um protocolo para libertar o custodiado. No caso, o criminoso Lula tal. Tem de passar por exame de corpo de delito, ver se ele não tem outros crimes, etc, etc. Há todo um protocolo que tem de ser estabelecido. O que ocorreu? A decisão do desembargador era tão absurda que dizia que não era nem necessário, olha o absurdo, o exame de corpo de delito, só no sentido de soltar o Lula. E dizia, num outro despacho, o absurdo de que qualquer funcionário da Polícia Federal, não precisava ser um delegado, podia libertá-lo a qualquer momento. O que aconteceu? Criou-se um impasse naquele momento. O Sérgio Moro foi comunicado e, estando em férias, não importa, juiz, e hoje tem uma belíssima entrevista na Folha de São Paulo do ex-ministro do STF, Carlos Veloso, belíssima, e ele trata disso com muita propriedade. O que aconteceu? O juiz é juiz 24 horas. Sérgio Moro disse, não, era absolutamente ilegal a decisão do desembargador, porque não havia fato novo no processo. O desembargador voltou para o desembargador e falou, não, tem de soltar imediatamente. Aí criou-se um impasse. Entrou o juiz natural do caso, o relator, Gebran Neto, que falou, não há nenhum fato novo, portanto, não é questão de libertar. Como que você vai dar um habeas corpus de alguém que já foi condenado em segunda instância sobre nenhum fato novo, pelo mesmo tribunal, como diz muito bem o ministro Carlos Veloso hoje na Folha de São Paulo. Em suma, criou-se um impasse complexo. Terceiro despacho do mesmo desembargador. Ele é petista e está desembargador. É um criminoso. A gente tem de dizer quem é criminoso e não ter medo. Nós estamos nessa draga porque o Brasil teve medo do PT. Quando não teve, o PT caiu, né? Ele fez um novo despacho e deu hora para libertar o criminoso, Luiz Inácio Lula da Silva. Aí criou-se um impasse. A ministra Carmen Lúcia toma nota anódina. Era melhor ter ficado caladinha, porque não diz nada a nota. Aí sim,
O presidente do TRF4, ministro desembargador Thompson Flores, entrou em campo e decidiu corretamente que os autos do processo tinham que ficar com o juiz natural, quem é o desembargador Gebran Neto, e o Lula continuar na prisão. Em suma, a tentativa de golpe fracassou. E poderia ter ocorrido o quê? Para concluir, alguns fatos. Por exemplo, eles estavam articulados ou de levá-lo a São Bernardo do Campo e fazer aquele ato, aquela coisa ridícula que fizeram nos dias 5, 6, 7 de abril, e nós acompanhamos aqui na PAN, e vocês nos ouviram e nos assistiram, né? Aí com a participação de lideranças internacionais que já deviam estar pré-avisadas, como Mújica, ex-presidente do Uruguai, entre outros, né? Ou levá-lo para um país vizinho, por exemplo, o Uruguai, ele pedindo asilo e tal. Poderia ter um helicóptero pronto, um pequeno avião, no aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, não se sabe. Era uma ou levá-lo a uma representação diplomática, não a um país estrangeiro. Poderia ter ocorrido tudo isso. Em suma, era para criar guerra civil, porque o intuito do PT é sangue. O PT é um partido criminoso. Se tivesse lei no Brasil, e há lei sobre partido político, ele já estaria extinto. Agora,